que o Enem é uma prova diferente. Ele tem uma organização diferente e tem também uma forma diferente de contabilizar as questões. Antes de qualquer coisa, então, é preciso que o aluno conheça a matriz de referência do Exame Nacional de Ensino Médio. Em especial, a matriz de linguagens tem 9 competências, sendo 5 competências específicas de português. Quando o aluno começa a estudar por habilidades e competências, o aluno começa a compreender que as questões, elas cobram objetos do conhecimento diferentes e específicos. Então, por exemplo, quando ele entende que a habilidade 1 da nossa matriz fala sobre recursos expressivos, ele entende que recursos expressivos são figuras de linguagem, ambiguidade, intertextualidade, pontuação, e aí ele consegue entender que aqueles são objetos do conhecimento que ele precisa estudar para desenvolver aquela habilidade que vai ser cobrada na prova por meio das questões. Isso facilita que o aluno ele tenha a clareza de que a prova de língua portuguesa, diferente do que se fala muito por aí, não é uma prova só de interpretação. Eles gostam muito dessa expressão. É só interpretação. Só que quando você diz que é só interpretação, você não sabe o que estudar, né? Você fica com uma amplitude de possibilidades. Quando você vai para as habilidades, você consegue, a partir delas, identificar exatamente o que você precisa estudar. Além disso, tem um fator que é muito interessante, que é o aluno ele resolver as provas anteriores, né? Então ele separa os domingos, por exemplo, de preferência, e ele vai resolvendo as provas dos anos anteriores. E ele vai contando o tempo e depois, ao conferir o gabarito, ele vai verificando quais foram as questões que ele não alcançou e quais as habilidades que estão relacionadas a essa questão. Quando ele faz isso, ele começa a construir um mapa do aprendizado dele, porque daí ele consegue perceber quanto tempo ele está demorando para resolver as questões e consegue treinar o corpo, porque a prova também exige um condicionamento físico, porque ela é uma prova cansativa, e ele consegue principalmente mapear quais são aquelas habilidades que ele não está conseguindo alcançar ou que ele está conseguindo alcançar em menor quantidade, e ele já sabe, portanto, o que ele precisa intensificar de estudo. Então, uma estratégia muito interessante é realizar as provas anteriores e também questões de bancos de dados diversos que têm a mesma abordagem que vai ser apresentada na prova. Então, acho que são duas questões importantes no estudo. Com relação à leitura, né, é preciso primeiro a gente entender que a leitura ela é um diferencial para a vida do estudante. Isso é um princípio irrefutável. No que diz respeito mais especificamente à finalização do ensino básico, né, ao ensino médio, principalmente o terceiro ano e o cursinho, né, a leitura ela não só é importante para a realização da prova objetiva, em especial a prova de linguagens e a prova de humanas, né? Por quê? Porque essas provas elas trazem textos que estão relacionados a acontecimentos do cotidiano, né? A atualidade. Mas um ponto importante sobre a leitura, que é importantíssimo realmente para os alunos pensarem, é que a leitura ela vai ajudar bastante na redação, né? Que é uma prova muito importante. A redação, a gente não pode esquecer que a nota ela traz um peso, né, muito grande para o desempenho final. Então, uma estratégia muito produtiva é que, primeiro, o aluno ele leia diferentes fontes de notícias, né? Então eu leio a Veja, mas eu também leio a Carta Capital, eu leio o Jornal Liberal, mas eu leio a Folha de São Paulo, e ele vai conseguindo assim ter várias fontes de notícias diferentes, ideologicamente diferentes e, portanto, com posicionamentos diferentes.
sem esquecer da literatura, né? Aquele aluno que gosta de suspense, gosta de romance, que gosta dos seus livros favoritos, eles não podem ser deixados de lado. Uma estratégia importante nesse momento é não só a diversidade de fontes, mas também a diversidade de gêneros, né? Isso significa se tornar um leitor se preparando para a prova que eles vão realizar.